Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Então, bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo essa gravação. Então, na aula de hoje, eu vou abordar um pouco sobre o conteúdo de combinação, onde eu vou tratar um pouco, a definição, relembrar um pouco da definição de combinação simples e combinação com repetição, e eu vou trazer alguns exemplos relacionados a esse conteúdo. Então, como vocês já me conhecem, o meu nome é Natalice e vamos para a aula de hoje. Combinação. Então, como a gente já sabe, combinação é um tipo de agrupamento estudado na análise combinatória e a definição de combinação em termos de conjuntos é essa. Dado um conjunto A com N elementos, uma combinação simples desses N elementos, tomados P a P, com N menor ou igual a P, é um subconjunto de A com P elementos. Então, combinação simples é um tipo de agrupamento em que não leva em consideração a ordem de seus elementos, ou seja, os elementos que estão dentro desse conjunto, eles podem ser dispostos, em qualquer ordem, porque a ordem deles não é importante. Por exemplo, vamos tomar, como base um conjunto N, formado por 4 elementos. Então, aqui nós temos 4 elementos: José, Maria, Gabriel e Ana. A gente pode agrupar esses elementos em subconjuntos. Então, vamos agrupar esses elementos, dado aqui, em subconjuntos de 2 a 2. Então, agrupando, a gente pode ter José e Maria, um subconjunto. Outro subconjunto, a gente pode ter José e Gabriel. Podemos ter José e Ana, Maria e Gabriel, vamos ter também Maria e Ana, e Gabriel e Ana. Então, agrupando cada elemento desse conjunto, nós formamos subconjunto de 2 elementos. E cada uma, dessas 6 duplas, nós formamos 6 duplas, cada uma dessas 6 duplas é uma combinação diferente dentre os 4 elementos iniciais. Então, esses elementos eles foram organizados em grupos de 2 elementos. Então, analisando esses resultados, essas 6 duplas, nós podemos perceber que, por exemplo, José e Maria é exatamente a mesma coisa que Maria e José, porque são duas pessoas diferentes, tanto no primeiro como no segundo exemplo, e essas duas pessoas, elas só mudaram de posições. Então, a partir disso, é que a gente pode definir uma combinação simples, porque as pessoas, elas só trocaram de posições, não interferiu no conjunto. Cálculo do número de combinações simples. Então, o símbolo que representa a definição de combinação, como a gente já sabe, ele é dado dessa forma: combinação de N, P em P. N é o número de elementos do conjunto inicial, P é o número de elementos do subconjunto e C é a quantidade de combinações possíveis. Então, a fórmula, para calcularmos combinação simples, ela é dada por combinação de N elementos de P em P, igual a N fatorial sobre P fatorial, vezes N menos P fatorial. Aí, como a gente já viu, a fórmula ela deve ser usada em situações em que a ordem dos elementos ela não importa. E a gente tem também, como condição para resolver essa fórmula, para utilizarmos essa fórmula, a condição que a gente já viu também anteriormente. Para utilizarmos essa fórmula, o N ele tem que ser maior ou igual a P.